Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Estamos aqui neste ambiente maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, na oportunidade para conversar com Evandro Noleto, que é diretor da FEB e o mais recente tradutor das obras de Kardec. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, Geraldo. Eu gostaria de lhe perguntar, Evandro, como é que foi realizar o trabalho de tradução dos livros de Kardec? Primeiro eu gostaria de falar das razões que me levaram a traduzir esses livros. Nós sabemos todos que a FEB já tem uma tradução clássica, que é a do Guion Ribeiro. Então, por que outra tradução? Então, em 2001, o ex-presidente Nestor Mazotti me chamou um dia na sua sala e fez o seguinte comentário. Eu estive numa cidade do interior de São Paulo e observei que na biblioteca, na livraria dessa casa espírita, não havia nenhuma tradução da FEB. Havia outras traduções de outros autores, mas a da FEB não havia. Das obras da codificação. Das obras da codificação. Então eu indaguei, disse o Nestor, ao presidente da Casa Espírita, por que ele possuía na biblioteca, na livraria, as obras da codificação de outros tradutores e não possuía a do Guion Ribeiro, que é a tradução oficial da FEB. E ele falou, é porque a tradução do Guion Ribeiro, ela é muito erudita, ela é clássica, porque ela foi feita na década de 1920, há quase 100 anos, né? Então, muitos leitores reclamam, porque ela tem uma ordem um pouco indireta, usa de umas palavras que hoje estão em desuso, e eu notei que o público preferia comprar obras de outros tradutores. Daí, disse o Nestor para mim, eu tive a ideia de fazermos outra tradução que, embora não perdesse a fidelidade ao texto original de Kardec, mas fosse vazada num português mais simples, mais acessível ao público, sem perder também a correção da língua portuguesa, sem atentar contra o estilo, ou seja, agradando ao mesmo tempo as pessoas cultas e aquelas menos letradas. Então, diante disso, era um desafio muito grande para mim, porque até então eu só havia traduzido a Revista Espírita, que foi a minha primeira experiência, mas eu disse, mas Nestor, a codificação é um livro que nós temos que ter muito mais cuidado, porque há aqueles que falam da pureza doutrinária, e se nós substituirmos um termo por outro, embora sejam sinônimos, haverá pessoas que vão criticar que nós estamos deturpando. Aí ele falou, não, vamos começar com o Livro dos Espíritos. Então eu comecei muito lentamente, com muita dificuldade nas primeiras páginas, mas à medida que o trabalho ia se desenvolvendo, eu ia me soltando mais, a coisa ia fluindo com mais facilidade e nós concluímos o primeiro volume. Ô Evandro, a gente poderia dizer que a tradução do Guion Ribeiro, respeitável, né, seria mais clássica e a sua tradução um pouco mais moderna nesse sentido? Um pouco mais moderno, eu não digo menos mais moderno, atualizada ao português falado hoje. Nós não utilizamos a ordem inversa das frases, nós evitamos interpolações, nós evitamos colocar os pronomes de forma invertida para ficar mais literário, mais clássico, né? Nós utilizamos uma ordem muito mais direta, nós substituímos aquelas palavras que poucas pessoas compreendem hoje por uma palavra que seja sinônima, mas que seja de fácil compreensão. Então a linguagem que eu utilizei é uma linguagem mais direta para o leitor, facilita o entendimento do leitor, sem perder naturalmente nada do que tem na obra tradicional, na obra original francesa. Eu me lembro, Evandro, tive a oportunidade uma vez de acessar a sala em que você estava trabalhando nesse trabalho de revisão, um trabalho que exige, não é, toda uma concentração, e eu vi na parede ou colocado sobre uma mesa uma imagem do Guion Ribeiro. E como é que é isso? Você sentia a inspiração do próprio Guion também nesse trabalho? Eu senti a inspiração do Guion Ribeiro e também do Manuel Quintão. E até do primeiro tradutor
das obras de Kardec do século XIX, que tinha o pseudônimo de Fortúnio, né? E que era o Joaquim Carlos Travassos. Então, essas 3 pessoas, eu me recordava delas. Como eu tinha uma fotografia do Guion Ribeiro, foi a que eu coloquei na minha sala. Uhum. E também porque a tradução do Guion é a mais clássica de todos, é a que prevalece. Nós sabemos que o Guion traduziu todas as obras da codificação, à exceção de O Céu e o Inferno, que foi traduzido pelo Manuel Quintão, que também é uma obra clássica, porque o Manuel Quintão, apesar de ter só o curso primário, como nós chamávamos naquela época, ele era uma verdadeira enciclopédia também, né? Então o português dele não fica nada a dever ao português do Guion Ribeiro, que era clássico, que era engenheiro, tinha curso superior, trabalhava no Senado Federal, inclusive ele auxiliou na época da elaboração do Código Penal ou Civil, não estou me lembrando agora, o próprio Rui Barbosa, não é? E o Rui Barbosa o elogiou, dizendo que o Guion, na sua revisão, ele não se limitou a mero revisor, mas também chegou a corrigir eventuais imprecisões ou cochilos dele, Rui Barbosa. Né? Então nós temos que ver o seguinte, a obra de Guion Ribeiro, ela continua sendo traduzida pela FEB paralelamente à minha, porque nós queremos deixar ao leitor a liberdade de escolher entre uma linguagem e outra. Evandro, como é que foi a realização desse trabalho em termos da influência espírita? Porque se você também recebeu, evidentemente, muita ajuda espiritual, deve ter tido também, imagino eu, interferências espirituais negativas também. Essas interferências espirituais negativas, elas aconteciam no meu humor daquele dia na tradução, de eu estar mais irritado ou mais preocupado com outras coisas que não estivessem focadas no livro. E também, em termos práticos, nos erros que eu cometia. Era uma palavra de som semelhante que, em vez de eu colocar aquela palavra que era a tradução fiel, eu colocava outra palavra de som muito parecido. E que muitas vezes, numa revisão, porque nós fizemos várias revisões, aquela palavra passava despercebida. Numa reunião mediúnica, um espírito se dirigindo a mim, dizia que os espíritos inferiores, para atrapalhar o meu trabalho, eles me distraíam na hora de escrever, de traduzir. Eu colocava justamente a palavra errada, ou eu saltava uma palavra que era essencial por distração, que só as revisões posteriores iam fazer com que eu notasse. E ainda, que nem sempre na primeira edição nós conseguíamos tirar esses erros, que até hoje nós temos o cuidado, na terceira, na quarta, na quinta edição, de ler o livro, de notar algum erro e de tentar corrigir para uma edição seguinte. Porque o trabalho de revisão também é um trabalho difícil, é um trabalho que, por mais que nós tenhamos atenção, nós deixamos passar alguma coisa. Nunca é perfeito. É o que aquele literato Monteiro Lobato nos fala, né? O trabalho da revisão, trabalho árduo, ingrato, porque é como se depois de tudo revisado, na hora que se abre o livro, salta ali uma vírgula fora do lugar, como se fosse um saci-pererê, não é, Evandro? E que muda inteiramente o sentido da frase, uma única vírgula, né? Eu tenho uma curiosidade ainda, eu acho que o nosso público também que está nos assistindo também tem. Evandro, não necessariamente você, me parece, não é um médium ostensivo, não é? Mas você se sentiu como um intermediário nesse trabalho de tradução? Pela inspiração. Porque quando eu traduzia, eu sentia necessidade de fazer notas de rodapé explicativas, né? Kardec, nesse ponto, Kardec, nós sabemos da linguagem dele, da clareza, da objetividade. Então, Kardec, ele fala até isso em obras póstumas. Nós sabemos que quando uma obra não é bem escrita, quando uma frase não tem a clareza necessária, ela pode dar direito a diversas interpretações. Então ele dizia, eu escrevia de tal forma que não houvesse nenhuma
opinião divergente a respeito daquele assunto. Mas, às vezes, independente disso, eu queria esclarecer ao público a respeito de um termo, de uma expressão, ou até complementar alguma nota do próprio Kardec, trazendo conhecimentos que hoje nós temos e que ele não dispunha na época. Então, nesses momentos, eu sentia que eu estava inspirado. Mas também na hora da tradução. Tinha uma palavra em francês, por exemplo, que não encontrava equivalência perfeita em português. Aí, nesse momento, eu ficava naquela dúvida, eu pedia inspiração e encontrava essa palavra. Porque o bom tradutor não é aquele que traduz ipsilíteres, não é aquele que vê a letra, só a letra. Ele tem que ver o sentido. E ele tem que transportar para o hoje aquilo que o autor disse ontem. Então, na época, eu me servi de dicionários da Academia Francesa do século XVII, XVIII e XIX, para ver o pensamento do Kardec naquela época. A sorte que os tradutores de francês têm ao traduzir uma obra para o português é que a língua francesa, diferentemente da língua portuguesa, ela não evoluiu muito em termos, por exemplo, de ortografia, como o português. Então, se nós pegarmos um texto de Kardec do século XVIII, é praticamente o francês do século XXI. Não tem muita diferença. A exceção das palavras novas que foram criadas de lá para cá, e a exceção de alguns tempos do verbo, como o imperfeito do subjuntivo, que naquela época era usado em francês e que hoje não é, mas que nós temos que traduzir para o imperfeito do subjuntivo, porque é a língua bonita, a maneira correta de nós falarmos aqui no Brasil. Nós estamos conversando com Evandro Noleto, que é diretor da FEB, tradutor das obras de Kardec. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam da FEB TV, aqui na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira em Brasília, conversando com Evandro Noleto, que é o tradutor das obras de Kardec. Evandro, você estava passando algumas curiosidades a respeito do trabalho de tradução em si, que a gente imagina não seja nada fácil. Quanto tempo você levou, por exemplo, a traduzir o Livro dos Espíritos? Eu iniciei a tradução em setembro de 2001, e terminei em 2003. Foram, então, 2 anos, quase 2 anos. Porque foi o primeiro livro da codificação, então é um livro que dá mais trabalho. Apesar de, aparentemente, ele ser mais simples, porque ele é em forma de perguntas e respostas. Perguntas objetivas, porque o Kardec teve essa arte. Quando nós falamos do Livro dos Espíritos, a maravilha do Livro dos Espíritos, nós temos que imaginar que as respostas são lindas, porque houve alguém que elaborou perguntas interessantes. Esse é muito bom. Esse aqui é um livro. Nós estamos mostrando aqui, né, Evandro, uma edição de bolso, que é a última edição que a Federação fez. Continua fazendo aquela edição no tamanho, né, maior, mas essa edição de bolso aqui no formato mais acessível também. E a grande vantagem, né, Evandro, aqui é que a letra, o tamanho de letra é perfeitamente legível. Porque às vezes você vê um livro de bolso, né, a letra é pequena, não dá para a gente ler direito, mas esse aqui não. Teve-se todo um cuidado editorial para que o livro pudesse ficar bem legível, né, para todas as idades, inclusive. Então, essa questão da maravilhosa capacidade de Allan Kardec de perguntar e dos espíritos, né, o Espírito de Verdade responder, a gente vê uma composição nessa obra com um resultado belíssimo para nós, não é, Evandro? Exato. E eu queria destacar um ponto também sobre o Livro dos Espíritos, que muitos imaginam que Kardec se limitou a fazer a pergunta e depois ordenar os assuntos por capítulos. É isso que as pessoas têm ideia. Mas o papel de Allan Kardec foi muito maior. Há quem considere Allan Kardec como coautor do Livro dos Espíritos. Porque nós temos que entender Kardec como uma pessoa integrante da equipe da codificação espírita. A única diferença é que ele estava encarnado, diferentemente do Espírito de Verdade, de São Luís, de Sócrates, de Platão. Então, grandes espíritos, conhecidos e desconhecidos, participaram
da codificação responderam às perguntas feitas pelo Kardec. Mas nós temos que ver que, abaixo da resposta que os espíritos davam, Kardec faz verdadeiras complementações. E muitas vezes as notas de Allan Kardec, as respostas dos espíritos, eram muito mais do que uma complementação. Era um verdadeiro tratado de espiritismo. Ô Evandro, é nesse sentido que a gente deve entender que, na verdade, a doutrina espírita é de origem dos espíritos superiores, então a doutrina dos espíritos. Mas o trabalho de elaboração, em termos da compilação, da codificação, coube ao homem fazer. Coube ao homem. E nós sabemos que para as grandes missões, só os grandes homens. Deus não encarregaria, Jesus não encarregaria uma tarefa de tamanha magnitude a alguém despreparado. Tanto que o Espírito de Verdade, na época em que comunicou a Kardec que ele teria esse papel, Kardec ficou muito preocupado. Mas eu vou dar conta? E se eu desistir? Aí o Espírito de Verdade, na objetividade também que o caracteriza, porque eu não digo no passado, ele disse: os desígnios divinos não se assentam sobre a cabeça de um homem. Se você falhar, outro será escolhido para que a tarefa seja executada. Né? É tão interessante, né? Isso serve muito para a nossa humildade, né? Exatamente. Você vê o próprio Kardec, um missionário, um trabalhador do Cristo, estava passível, né, de falhar. Exatamente. Por mais superior que seja o espírito, quando ele encarna, o próprio peso da matéria é como se obscurecesse, como se anestesiasse parte do conhecimento que ele traz. E isso é o esquecimento do passado que a doutrina nos ensina, né? Nós só lembramos aquilo que é essencial e, à medida que o tempo vai passando, para nos servir de guia. Olha, eu falhei naquele ponto, eu tenho que trabalhar para não repetir aqueles erros. Mas o conhecimento, a lembrança dos detalhes, o preparo, nós nos esquecemos. Mas Kardec, nós todos sabemos, não era um médium ostensivo. Mas a sua intuição era de tal forma grande que ele praticamente escrevia o que os espíritos falavam. Mesmo quando era só a parte dele, quando não era respondendo às perguntas, quando muita coisa da Gênese, muita coisa do céu e inferno, muita coisa do Evangelho, quando ele fala antes daquela parte dos espíritos, né? Da instrução dos espíritos, é dele. Então aquilo ali, ele praticamente vinha do plano espiritual. Evandro, só uma curiosidade, Salvo Melhor Juízo é texto seu, foi a primeira vez que eu li Salvo Melhor Juízo como de sua autoria, colocando Kardec como aquele instrumento que materializou a doutrina espírita aqui na Terra. Exatamente. Nós sabemos que Jesus, numa de suas últimas aparições na Terra, num de seus últimos colóquios com seu colégio apostólico, ele disse: não vos deixarei órfãos, que estavam preocupados. Jesus vai para o plano espiritual e nós vamos ficar órfãos. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de coisas outras. Então, o que significa? É o Espírito de verdade. De verdade. Se ele vai ensinar todas as coisas, é porque Jesus não ensinou tudo. E por quê? Porque nós não estávamos preparados para absorver a verdade integral. Se ele ia relembrar os seus ensinamentos, é porque nós, ao longo do tempo, iríamos deturpá-los, criando dogmas e ensinamentos que nada tinham a ver com a pureza inicial da sua doutrina. Então, quando os tempos chegaram, no século XVIII, que havia já uma emancipação intelectual do homem, em que a Igreja, a Inquisição já não tinham o poder que tinham antes, em que os enciclopedistas franceses já haviam dado toda aquela liberdade de pensamento que nós precisávamos, em que a ciência já havia adquirido um avanço muito grande, em que a filosofia e a psicologia também já estavam começando a dar o seu contributo, a física e a química
também já estavam desenvolvidos, e principalmente quando o sofrimento, o desespero e a desesperança estavam tomando conta das populações, com o aumento de suicídios, Jesus pensou, é o momento do Consolador chegar. Então Allan Kardec chega no começo do século, na época da glória da França, no ano em que o grande imperador Napoleão Bonaparte foi coroado em Paris. Então ele tem a sua existência na capital do mundo, que era Paris, na cidade mais intelectual. A língua francesa é o inglês de hoje, era a língua falada pelos povos cultos, era a língua utilizada pela intelectualidade, pela diplomacia. Quer dizer, as e foi por isso que todas as condições para que o Consolador chegasse. E ele tinha, naturalmente, que precisar de alguém que coordenasse esse trabalho, para haver uma unidade de trabalho, uma uniformização, não de conceitos espíritas, mas de alinhamento. E precisou de um pedagogo, de alguém que entendia. Kardec foi pedagogo, foi professor durante 30 anos antes da Evandro, a gente fica assim admirado, não é, dessa capacidade didática de Kardec. É uma coisa muito interessante, a facilidade que ele tem. Quando a gente lê um texto que Kardec escreveu, a gente interage com esse texto, parece que ele está falando conosco. Tamanha assim a didática, o método fácil que ele utilizou, tinha muito essa preocupação de tornar claro o entendimento para nós, não é? Exato. Allan Kardec teve a sorte, eu não digo sorte porque sorte parece um acaso, mas na época em que ele tinha aproximadamente 10 anos, 11 anos, ou um pouco mais de idade, mas ainda jovem, ele morava numa cidade perto de Lyon. Em Lyon ele nasceu, mas ele morava numa cidadezinha a 60 quilômetros, chamada Bourg-en-Bresse. Então não havia um ensino elevado naquela cidade. E as guerras napoleônicas estavam tornando difícil também ele ir para uma cidade maior onde houvesse mais recursos. Como o pai dele dispunha de uma vida financeira folgada, ele o encaminhou para Yverdon, na Suíça, para ser instruído na escola do professor Pestalozzi, Henrique Pestalozzi, que era o que existia de melhor na Europa. As famílias abastadas, as famílias da nobreza encaminhavam para a Suíça os seus filhos para adquirir o que naquela época correspondia a uma universidade. Então Kardec ficou ali até 18, 19 anos. Ali ele adquiriu aquele espírito de método, aquele espírito de só acreditar quando a razão admitisse. O estudo era naturalista. Em vez, por exemplo, do Pestalozzi dar uma aula sobre quartzo, sobre um metal, sobre uma pedra preciosa, ele levava os alunos a uma mina, para que os alunos percebessem. Quando era uma aula de botânica, ele encaminhava seus alunos a um bosque e mostrava: isso aqui é o caule, isso aqui é a folha, isso aqui é a flor, isso aqui é o fruto. Melhor maneira de ensinar e de aprender. Exatamente. Né? Como não se dispunha à época de recursos audiovisuais, como nós temos hoje, ele ia diretamente na fonte. Que maravilha. Não é? Então Kardec adquiriu, desde aquela época, aquele espírito de método, de pesquisa, de concisão, de clareza e de lógica, que ele complementou nos 30 anos como professor em Paris, para imprimir nos seus livros. Certo, Evandro, é muito importante a gente conhecer isso, saber, até para entender esse espírito, essa didática, esse método que Kardec empregou. Então houve uma preparação, todo um trabalho interessantíssimo de aplicação e desenvolvimento intelectual desse que a gente considera como mestre de Lyon, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, nesse ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras, em Brasília, conversando com Evandro Noleto, o mais recente tradutor das obras. Evandro é maranhense. Também estamos aqui recordando, né, Evandro? O próprio Guion Ribeiro foi maranhense, Humberto de Campos maranhense, não é? Você está bem acompanhado, né, meu irmão? O Evandro também traduziu aqui o livro dos médiuns. Estamos mostrando aqui a edição de bolso,
a mais recente edição da FEB. Evandro, você poderia, nesse trabalho de tradução todo, destacar algum ponto em que você sentiu assim algo de especial, de diferente no trabalho de tradução? Uma coisa que lhe chamou muita atenção, assim, que você percebeu, olha, que houve, de repente, uma inspiração mesmo, uma atuação direta dos Espíritos. Você lembra de algum caso dessa natureza? O que eu mais lembrei, o que mais assim, me surpreendeu, desde a tradução dos 12 volumes da Revista Espírita, é que quando Kardec, principalmente na Revista Espírita, mas também em algumas obras da codificação, é que quando Kardec falava dos ambientes, dos locais, das situações em que aquilo aconteceu, eu me via transportado para o local. É como se eu estivesse participando da cena, talvez porque eu conheça nesta existência todos esses locais a que ele se referia. Você teve a oportunidade de conhecer, Evandro, de visitar? Todos os locais, inclusive as galerias, quando ele falava galeria tal, tinha uma reunião em tal local, eu conheci todas, as ruas. Pois é, mas indo hoje, por exemplo, recentemente, você conseguiu captar a aura ou assim, naturalmente, a época? naturalmente, principalmente na casa em que ele desencarnou, né? No apartamento eu não entrei porque ele é particular, mas eu subi a escada. Então nós imaginamos, a escada é original. Por aqui Allan Kardec passou a mão, a sua esposa Amélie Boudet subiu. Quantas vezes? Aquela ruazinha, Rua Santana, que é uma rua assim meio de subida, eu lembrando da Madame Allan Kardec, já mais velha, né? Andando ali com aquelas roupas de frio no inverno. Então ali eu me sentia mais emocionado. Evandro, o Canuto Abreu retrata no dia lá aquela questão do 18 de abril, não é? Sim. Num livro que passa um pouco da história. Ali também ele deve ter, digamos, né? Aquele livro do Canuto de Abreu é muito interessante, porque ele é como se ele estivesse presente no dia 18 de abril. Sim. Desde cedo na livraria do Henri, esqueci o sobrenome dele. É Dentu, não? Dentu, exatamente. Desde o início, quando estavam tirando os livros, o livro dos Espíritos que estavam empacotados para colocarem na estante para vender, até a noite, quando Kardec convida as pessoas mais íntimas, os médiuns, né, as pessoas mais envolvidas com o surgimento da doutrina, para, vamos dizer assim, uma espécie de jantar na casa dele. Então o livro é interessante porque é uma narrativa em diálogo. Não é como um livro de história em que o historiador relata, não é? Na terceira pessoa, ali não era na primeira pessoa. Ele fazia pergunta, o Kardec respondia. Naturalmente que é um livro que não retrata as palavras que foram ditas naquela época, porque ele não estava presente. Mas nós imaginamos que coisa, pelo menos, semelhante aconteceu ali. Então foi um dia de glória. Que maravilha. Quando você visita a França, assim, Paris, enfim, os locais, não é, por onde Kardec passou, onde o trabalho foi realizado, você se emociona, Evandro? Demais. Outro local onde a gente se emociona muito é no Palais Royal, porque foi lá que o livro foi distribuído pela primeira vez. Era lá que se encontrava, numa de suas galerias, Galeria d'Orléans, a pequena livraria onde o livro foi exposto na vitrine. Então foi lá, inclusive, que o Camille Flammarion, com 20 e poucos anos, passando na livraria, viu o Livro dos Espíritos, teve curiosidade de comprar. E foi lendo, ele já havia escrito um livro sobre a pluralidade das existências, e tudo ali concordava com a teoria dele, de que a vida existe em outros planetas, de que ela não é privilégio da Terra. Então aquilo encantou de tal forma o Camille Flammarion, que ele mais tarde se tornou um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, recebeu comunicações do espírito Galileu, porque os dois como espíritos ligados à mesma matéria, e não vamos dizer aqui nada que são especulações, se um foi o outro, a reencarnação do outro ou não, mas ele se tornou médium e foi aquele espírito que, na hora do sepultamento de Kardec, fez aquele discurso muito bonito, em que chama Kardec de o bom senso encarnado. Evandro, Leon Denis também, né, teve na sua oportunidade, aos 18 anos, passando por uma dessas
Exatamente. Né? Livrarias, viu o Livro dos Espíritos. Também. Mas Leon Denis conheceu Kardec pela primeira vez. Leon Denis tinha 18 anos, 17 para 18. Numa das viagens ao interior da França. Kardec foi até Bordeaux e depois, na volta para Paris, ele passa na cidade em que ele morava. Tours, né? Que é Tours. E lá ele foi fazer uma conferência. Essa conferência era para ser num ambiente fechado, num salão. Mas na época havia a ditadura de Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Naquela época não se podia fazer reuniões com mais de 10 pessoas em ambiente fechado, porque a polícia política imaginava que podiam estar conspirando contra o imperador. Então, de última hora, essa reunião foi transferida para um jardim da casa de um simpatizante. Espaço um aberto. Jardim muito grande, que coube todos os que foram até lá. Então, o Leon Denis descreve a cena muito interessante, que ele vê Kardec sentado ao lado de uma mesa, um lampião em cima da mesa, e que de longe aquele lampião iluminava a face do Kardec, e aquele contraste com o escuro dava a impressão que era um espírito que estava falando. Então foi ali que ele conheceu pela primeira vez o Allan Kardec. E nós sabemos que o Leon Denis é o filósofo do espiritismo, é quem escreve em prosa, mas como se fosse uma verdadeira poesia, todas as belezas que Kardec colocou de forma mais concisa, mais, vamos dizer assim, hermética, mas não no sentido de fechada. Evandro, o Livro dos Espíritos começa, né, essas obras do Pentateuco, que depois dá origem aos 4 outros livros, numa estrutura admirável, né? Houve todo um planejamento espiritual para que isso acontecesse, não é verdade? Exatamente. Primeiro os espíritos planejaram o Livro dos Espíritos. Kardec achava que a sua missão era só essa, se ele fala em obras póstumas, e eles falaram que não. Não. Então, Allan Kardec, os espíritos programam o Livro dos Espíritos, que é um livro que tem tudo o que a doutrina tinha que dizer para nós, mas de forma concisa, de forma mais reduzida. Mas ali nós temos o aspecto científico, filosófico, religioso, moral, todos. Depois, os espíritos sentiram a necessidade de desdobrar os ensinamentos contidos na obra primeira, que é o Livro dos Espíritos. Então, a parte experimental, que é a parte da mediunidade, que tinha um capítulo extenso na primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que saiu em 1857, eles desdobraram e fizeram um livro, chamado o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, que é um livro que mostra em detalhes o que é uma reunião mediúnica, fala sobre os escolhos, as dificuldades da mediunidade, sobre a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, como reconhecer se uma comunicação é elevada ou procede de um espírito superior, como nós formamos até um grupo espírita. Então, uma coisa muito interessante, fala sobre a obsessão, sobre os processos de desobsessão. Então, é um livro muito interessante que desdobra aquilo que está resumido no Livro dos Espíritos. E assim ele fez com os demais. A parte moral ele transformou no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós estamos mostrando a edição de bolso do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito interessante essa obra, né, Evandro? Exatamente. Como ensino moral. Exatamente. A parte científica que contém o Livro dos Espíritos, ele desdobrou no livro A Gênese, onde ele fala da origem da Terra, da origem do universo, ele fala do surgimento do homem na Terra, da própria formação da Terra, dos períodos geológicos, desde quando a Terra era uma nebulosa, era uma bola de fogo, até passar por todas as fases de solidificação, da formação dos mares, dos primeiros seres vivos que eram aquáticos, depois dos vegetais, dos animais, dos anfíbios, dos animais terrestres, até a formação do homem. E a última parte, que não foi nessa ordem, foi o livro Céu e Inferno, que ele pega o capítulo das esperanças e consolações, que ele mostra que a vida continua, que nós somos amanhã o produto do nosso comportamento de hoje, que não há o inferno eterno, que Deus nos perdoa, mas não passando a mão nas nossas cabeças, nós vamos ter que expiar e reparar os nossos erros,
mas que após isso nós vamos merecer, vamos dizer, os planos mais altos do céu ou o próprio céu, que vai depender de nós. Não existe também esse céu beatífico, em que estamos numa inutilidade perpétua, de joelhos, de mãos postadas orando, porque tudo isso seria também uma perpétua ociosidade. Nós, no plano espiritual, continuamos trabalhando, realizando o nosso crescimento espiritual e contribuindo para a execução da vontade do Senhor. Isso mesmo, por isso nós estamos aqui, inclusive, aproveitando a oportunidade na Terra, na encarnação, não é, Evandro? Exatamente. E prosseguindo no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Conversamos com Evandro Noleto, diretor da FEB, tradutor das obras de Kardec. Muito obrigado, Evandro. A gente agradece. De nada, Geraldo. A gente agradece também, Evandro, a presença dos nossos companheiros que sempre nos assistem no programa Livros que Iluminam. Esteja conosco na próxima edição deste programa.